Eu vi um espelho na minha frente, né, porque infelizmente nós somos assim por diversas vezes, e é um processo, como eu sempre costumo falar, a palavra, o evangelho. Quanto mais você escuta sobre Cristo, mais você entende que você é necessitado da misericórdia e da graça dele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse suas cabeças para nós orarmos e dar início. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez na tua casa, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para falar do teu nome, Pai. Estão aqui aqueles que o Senhor escolheu para essa noite, meu Deus. Então, que desde já o Senhor venha falar em nossos corações e nossas mentes aquilo que nós necessitamos, Pai. Não aquilo que nós queremos, que muitas das vezes nos afasta da Tua presença, Senhor. Que nós possamos entender que tudo vai ser falado aqui, Senhor, exclusivamente para nós, Pai. Que nós possamos nos arrepender da nossa falsa contemplação, Pai, da nossa contemplação rasa, Senhor. Da nossa adoração a coisas criadas, Pai. Que nós possamos nos voltar, Pai, somente para Ti, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço que eu venha diminuir na Tua presença, Pai, e que Tu venha resplandecer, Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Amém. E eu queria começar com uma parábola, certo? Jesus, ele pregava por parábolas. E eu, estudando sobre isso hoje, me veio uma história, né? E eu rapidamente peguei a caneta e o papel e escrevi essa história a fim de que ficasse mais compreensível para nós. Amém? Eu queria que você prestasse atenção, porque a pessoa citada nessa história, igreja, somos eu e você. Amém? Havia um jovem príncipe que vivia num palácio glorioso, amém? Num reino poderoso. Desde pequeno nunca lhe faltou nada, comida, serviçais, vestia das melhores roupas que havia no reino, a mim tinha tudo à sua disposição, né? Um palácio cercado de ouro e de riquezas, tinha segurança, conforto, proteção, 24 horas por dia, amém? Soldados que vigiavam seus portões, servos que atendiam às suas necessidades e tudo ao seu redor era um constante testemunho da sua posição privilegiada. Amém? Eu quero que você frise isso na sua mente, né? Mas havia algo estranho sobre aquele príncipe. Ele nunca agradecia por nada do que ele tinha. A sua vida era uma constante reclamação. Amém? Ele vivia entediado, sempre murmurando, os servos não os ouviam, amém? Ele reclamava da sua rotina todo santo dia, sobre o fato de que os banquetes eram repetidos, amém? A paisagem não lhe agradava porque era a mesma coisa, as pessoas não lhe atendiam na hora que ele queria, era uma constante reclamação a sua vida, amém? Tudo ao seu redor era comum, ele estava familiarizado com tudo que ele tinha. Nada o impressionava mais, ele cresceu ouvindo as histórias de seu pai, o grande rei, amém? Mas ele bocejava todas as vezes que ele ouvia a história do pai dele, certo? Ele sempre dizia, eu já sei essa história de cor, dizia com impaciência para as pessoas que ele ouvia falar sobre o seu pai. Seu pai, segundo contavam, ele havia morrido muito antes dele nascer, e a sua morte sempre era um tema honrado entre o povo, entre os seus serviçais, entre os seus soldados, amém? E todo o reino. Mas o jovem, ele não se importava. Sempre falava, isso já foi há muito tempo, e o que isso tem a ver comigo? Né? Isso não tem nada a ver comigo, essa história do meu pai, isso já passou. O que o príncipe não sabia é que a morte do seu pai era o único motivo pelo qual ele tinha tudo isso. Amém? Porque o seu pai havia morrido em seu lugar. Por isso que ele tinha todo aquele reino e tudo ao seu dispor. Anos atrás, um exército cruel e implacável marchou contra o reino, determinados a destruir todo aquele reinado e tudo que havia em sua frente, inclusive levar a vida do príncipe. Amém? E o rei, sem pensar duas vezes, no momento mais sombrio, se levantou e lutou sozinho, enfrentou a morte cara a cara, suportou as espadas, as lanças e derramou seu sangue sem nem hesitar e nem pensar duas vezes. Amém? E foi por essa vitória que o reino estava em paz. Foi por essa batalha que esse príncipe poderia viver plena. Essa vida plena com tudo ao seu redor que ele já estava familiarizado e vivia reclamando por conta da morte de seu pai. Amém? E certo dia apareceu um homem muito parecido com o seu pai. E o príncipe ficou espantado por conta da sua aparência. O seu olhar intenso, a sua voz carregava autoridade e era suave quando ele falava, amém? E o príncipe, sem nem pensar duas vezes, perguntou, quem é você?
E esse rapaz, esse homem respondeu: eu sou o irmão de seu pai. Eu fui enviado pelo nosso pai, a fim de que viesse lhe lembrar do sacrifício de seu pai, para que você vivesse uma vida grata e não uma vida ingrata, uma vida inútil, uma vida que honrasse a memória de seu pai. Amém? E esse homem rapidamente descreveu que naquela noite, quando o rei havia se levantado para batalhar contra aquele exército que viria para matá-lo e roubar todas as coisas que havia naquele reino, ele contou sobre a história, sobre a coroa de espinhos que colocaram sobre a cabeça dele, amém? Cravada em sua cabeça, sobre as feridas em suas costas, o corte profundo em sua carne e o peso de cada golpe que ele recebeu, amém? E pela primeira vez em sua vida esse príncipe pensou o que ele estava fazendo. A vida desperdiçada, a vida inútil que ele vivia, uma vida de murmuração e reclamação, familiarizado com tudo que ele havia ao seu redor. Amém? Uma vida ingrata, uma vida inútil que não glorificava a memória do seu pai. Esse príncipe somos eu e você, igreja, diga misericórdia. Amém? Por diversas vezes nós estamos familiarizados, nós estamos ingratos, essa é a palavra real. Vivemos uma vida de reclamação sem agradecer pelo fôlego de vida, pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos pastores e principalmente pela palavra de Deus que se revela todo santo dia para nós. Nós somos ingratos pela semana de culto que tem aqui, pela semana de entendimento, pela semana de revelação, porque é maçante, porque é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos versículos. Mas você já aprendeu? Como o pastor sempre fala, já entendeu, já compreendeu verdadeiramente? Não. Então se cale e ouça mais uma vez, a fim de que essa palavra fique no seu coração e você entenda de forma genuína que você vive uma vida ingrata e você precisa se arrepender verdadeiramente do seu pecado e da sua ingratidão, que é uma ofensa direta contra a memória, contra a obra de Cristo na cruz. Isso proclama que eu e você não estamos satisfeitos e que não foi o suficiente o sacrifício de Cristo na cruz. Diga misericórdia, Senhor. Amém? Vamos dar início aqui, que sessão de introdução, Filipenses 2,14. Bora lá? Só o começo. Filipenses 2,14. A gente vive, igreja, em uma geração insatisfeita, sempre querendo mais, nunca grato pelo que tem, sempre reclamando da vida, do trabalho, da igreja, da família e principalmente de Deus. Amém? Mas o que será que tem por trás dessa murmuração? Qual que é a raiz dessa insatisfação, da nossa reclamação? E a gente vai entender um pouco mais isso aqui. Amém? Filipenses 2,14. Quem achou, diga amém. Vai dizer o seguinte. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Se você for ler o início desse versículo, inclusive tem uma música que fala sobre isso, a música do Fernandinho, que Deus ele não usurpou, amém, do poder de ser Deus. Ele se humilhou assumindo a forma de homem, certo, e de servo, a fim de que nós vivêssemos o que nós vivemos hoje. Porque somente pela obra de Cristo na cruz que nós fomos libertos do nosso pecado. Diga amém. Né? E quando nós reclamamos, nós não só questionamos, igreja, as circunstâncias da nossa vida, a gente não só diz que a gente está insatisfeito, tem gente que vai falar para você que está tudo bem reclamar daquela situação, porque você tem que procurar melhorias para a sua vida, mas você, além de estar questionando as circunstâncias na sua vida, você está questionando o caráter de Deus. Amém? A reclamação, ela nasce da nossa falta de admiração por Deus. Por quê? Porque uma vez de que você não entende de que tudo que você tem é misericórdia de Deus na sua vida, você acha que é você que conquista, nós já falamos isso aqui, você não vai ser grato. E você só vai ser grato quando você entende que tudo que você tem foi lhe dado. Amém? É por isso que nós vivemos essa vida insatisfeita, vida de reclamação, porque nós achamos que somos nós que conquistamos. Amém? E é daí que surge a raiz da insatisfação. Anote, a raiz da minha insatisfação está diretamente ligada à falta de compreensão de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Amém? Anote isso. Quando nós tiramos os olhos do Criador,
e nós fixamos nas coisas criadas, foi falado isso durante a semana, a gente perde essa perplexidade. Amém? Ontem teve um eclipse aí, são eventos que ocorrem de tempos em tempos, né? E todo mundo quer ver, todo mundo quer ver. Tem gente que acordou de madrugada, ontem que eu mais vi hoje nos status foi o eclipse, né? Mas a lua, se você olhar aí na porta, daqui a pouco ela tá linda, né? Mas a gente só quer ver o eclipse porque é um momento que acontece de tempos em tempos. A gente está familiarizado com a beleza de tudo que tem ao nosso redor. Amém? Com o sol, com o arco-íris, com a lua, né? Com o vento. Nós estamos familiarizados, igreja. Infelizmente, é por isso que nós não somos gratos pelas coisas que tem ao nosso redor. Por isso que nós somos que nem esse príncipe, ingratos. Nós vivemos uma vida inútil que não glorifica o nome do Senhor. E nós já ouvimos que a nossa vida deve ser gasta para glorificar o nome do Senhor. Amém? E é isso que acontece. Aí você anota agora a primeira parte, a raiz da reclamação, o esquecimento de quem Deus é. A raiz da reclamação, o esquecimento de quem Deus é. Aí a gente vai lá para Isaías 6:3, para que a gente entenda. Amém? Isaías 6:3, para que a gente entenda que a nossa contemplação direcionada às coisas criadas, como foi falado aqui durante a semana, ela nos faz esquecer a nossa verdadeira cidadania, né, que é celestial. A gente já falou sobre isso aqui também, que isso foi a boa obra perfeita que Deus fez em mim e em você, que Ele plantou a eternidade no nosso coração. Por isso que a gente vive essa vida desenfreada em busca de satisfação nas coisas criadas, e a satisfação nessas coisas elas nunca vão ser preenchidas, porque o formato dessa satisfação você só vai encontrar em uma coisa: ela tem um formato específico, que é a cruz. Amém? Você nunca vai estar satisfeito com nada. Se você colocar satisfação no seu casamento, amém, você vai ficar insatisfeito, porque a gente já falou sobre isso aqui também, porque a expectativa que você coloca no seu cônjuge é tão grande, quando ele erra ou ele faz algo que não condiz com a sua expectativa, você vê que ele não é perfeito. E essa perfeição você só vai encontrar em Deus. Amém? Isaías 6:3, que vai dizer o seguinte: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora escute: toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Tudo ao nosso redor, igreja, que você for ver. Só que a gente está tão familiarizado que a gente não contempla. Amém? Às vezes eu olho para o meu filho, vocês bem sabem a história dele, e eu me pergunto como que pode uma pessoa nascer desse tamanho, ser formada dessa forma, e no decorrer é algo tão complexo, igreja, e a gente nasceu perfeito, perfeito, nem a mais, nem a menos. Amém? E a gente reclama ainda assim, né? Por isso que vocês vão ver pessoas que vivem fazendo procedimentos estéticos e nunca estão perfeitas com aparência. Amém? Porque a sua satisfação está na sua aparência, e é por isso que reclamam. Amém? Diga misericórdia, Senhor. Deus, Ele criou tudo com um propósito que glorifique o seu nome. A gente já ouviu isso daqui durante a semana. Amém? Toda a criação, ela vai apontar para Ele, igreja. Mas a gente está tão obcecado com as bênçãos que recaem sobre as nossas vidas que a gente não agradece. A gente não agradece pelo nosso filho, a gente não agradece pelo nosso cônjuge, a gente não agradece pelo nosso casamento, a gente não agradece pelo ar que a gente respira, pelos nossos membros, amém? Pela nossa saúde. E você só se dá conta da sua saúde quando você está enfermo. Amém? Você só se dá conta de agradecer pelo ar que você respira, por aquele ar limpo, pelo sol, pela lua, quando você está enfermo acamado. Quem aqui já ficou internado vai lembrar desse episódio: eu queria tanto ver o sol, eu queria tanto levantar, Senhor, se eu levantar daqui eu vou para a igreja, e enfim, faz inúmeras promessas. E quando passa, o que acontece? Fica a mesma coisa. Nós já ouvimos aqui que aquilo que te move tem o poder de te parar. Amém? Então que a nossa satisfação, a nossa gratidão, ela venha estar inteiramente em Deus, em servi-lo e em gastar a nossa vida para que venhamos glorificar o nome dEle. Amém? E a gente vive perplexo com as coisas criadas e não com o Criador. O irmão Marcinaldo falou ontem aqui, o pastor sempre fala isso, que enquanto você não entender que você tem que ser grato e você tem que estar grato pelo Criador, pelo dono da prateleira e não pelas coisas criadas, você vai viver uma vida desordenada. Amém? É por isso que as pessoas vivem com ansiedade. Eu já falei sobre isso aqui, o Sam já falou inúmeras vezes sobre isso aqui. Amém? Um exemplo que a gente tem, a pastora falou aqui recente, mas um exemplo mais recente ainda.
Um famoso youtuber, o Whindersson, todo mundo conhece aqui, eu acredito, né? Tem de tudo, mas ainda assim se sente vazio, porque essa satisfação que ele procura, igreja, ele só vai encontrar em Deus. E essa é a principal evidência da nossa cidadania celestial. A gente vive uma vida desenfreada, a gente vive reclamando do que a gente tem, né? E por muitas das vezes as pessoas querem aquilo que a gente julga ser pouco, né? E a gente quer aquilo que o irmão tem, e o irmão julga ser pouco também, porque a gente não entende que tudo que nós temos foi dado. É por isso que a gente vive uma vida de constante reclamação. A gente não entende o sacrifício como o príncipe não entendia, o sacrifício de que Cristo fez na cruz para que nós estivéssemos aqui hoje, amém? A fim de proclamar as boas maravilhas que Deus fez na nossa vida, amém? Aí a gente vai para a segunda parte, como foi falado aqui durante a semana também, o perigo da amnésia, esquecendo da graça de Deus. Romanos 1:24. De novo, irmão, de novo. Você lembra o que está escrito lá? Não, então bora de novo. A minha reclamação, anote, a minha reclamação é uma resposta clara e direta de que eu não estou satisfeito com o que Deus tem feito em minha vida, proclamando que eu sei o que é melhor para mim. Eu sempre costumo falar que a gente ora tanto para que Deus cumpra as vontades do nosso coração. Romanos 1:24. A minha reclamação é uma resposta clara de que eu não estou satisfeito com o que Deus tem feito em minha vida. Amém? Anotaram até aí? Proclamando que eu sei o que é melhor para mim. A gente sempre ora, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Senhor, que aconteça conforme a Tua vontade, mas no fim das contas a gente sabe que o que a gente quer que prevaleça é a vontade do nosso coração, né? E a pior coisa, igreja, que pode acontecer é você viver conforme o seu coração. Porque a Bíblia ela vai nos exortar quanto a isso, que do nosso coração vem a prostituição, a lascívia, a mentira, o roubo, o adultério, tudo que não presta. Você não é pior do que o pior pecador que você conhece. Você deve se considerar o pior pecador que você conhece, senão você já está errado aí. Amém? Bora lá? Romanos 1, a gente vai ler o 24 e o 25. Entenda o perigo de você viver conforme a vontade do seu coração. Por isso, Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Diga glória a Deus. A Mayumi citou aqui o exemplo de Adão e Eva ontem, e para que você entenda que a reclamação ela é uma resposta clara do egoísmo humano. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim, irmão? Pausa para a água. Como assim a minha reclamação é uma resposta clara do meu egoísmo? Porque quando você reclama, escute bem, quando você reclama, nada mais, nada menos do que você está fazendo é procurar um culpado. Como assim procurar um culpado? A sua expectativa era tão grande naquela coisa, tão grande, mas tão grande naquela coisa, que quando ela não dá certo da forma que você queria, o que você faz? Eu reclamo. E você está procurando o culpado. Amém? Nós já ouvimos aqui que a quantidade, né, de expectativa que eu coloco nas coisas, ela vai ser proporcional ao meu desapontamento. E em Gênesis, na criação, Adão ele vai falar o seguinte, né? Deus ele vai perguntar, quem foi que disse para ti que tu estava nu? Por acaso tu fez o que eu não te ordenei? O que ele vai falar? Foi a mulher que tu me deste. Né? Você que já conhece a história, ele vai falar, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele estava procurando um culpado para o pecado que ele havia cometido também. Assim somos eu e você. Amém? A perspectiva que você coloca acima da coisa que você quer, né, do ídolo do seu coração, ela vai ser de acordo com a sua reclamação. Amém? E a gente já ouviu que a minha reclamação, ela é uma resposta clara da minha insatisfação com Deus. Amém? A gente dá continuidade, né? Quanto mais a gente esquece de Deus, mais Ele entrega as nossas paixões a nós mesmos.
né? É isso que acontece. O perigo da amnésia, de você esquecer de que tudo que você tem é Deus. E a pior coisa que pode acontecer é isso, igreja, você viver uma vida plena, né? Você achar que está vivendo uma vida plena, porque está tudo dando bem, né? Tudo dando certo, está tudo ok, as bênçãos estão vindo, né? E está tudo ok. E você está caminhando diretamente para o inferno. Diga misericórdia, Senhor. Amém? Porque a gente parte do princípio seguinte, igreja, entenda uma coisa. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir mais uma vez, eu espero que você anote. Todas as bênçãos, anote isso, todas as bênçãos sem Deus acumulam ira para a minha vida. Todas as bênçãos sem Deus acumulam ira para a minha vida. Mas por que, irmão? Deus não quer que eu seja próspero, Deus não quer que eu tenha bênçãos, Deus ele não é dono de tudo. Sim, né? Mas a partir do momento que essas bênçãos passam a roubar a glória de Deus, o que você faz? Você passa a adorar mais a criatura do que o Criador. Amém? Uma vida inútil, uma vida que não glorifica ao Senhor, porque você acha que aquilo que você tem foi você que conquistou. Amém? Então tudo quanto é bênção em minha vida acumula ira para a minha vida, sem Deus. Amém? Se tudo que eu ganho não aponta para Deus, se o meu casamento, se os meus filhos, o meu trabalho, a minha vida, o meu testemunho, tudo o que eu faço, se nada disso glorifica ao Senhor, eu estou caminhando para o inferno. Amém? E Paulo fala o segredo, ele fala isso em Filipenses, eu descobri o segredo para viver uma vida plena. Eu considero tudo como perda. Aí vocês prestam atenção, igreja, no abismo que nos separa do verdadeiro evangelho. Amém? Se alguém tocar no meu ego, se alguém tocar na minha reputação, se alguém tocar no meu trabalho, se alguém falar dos meus filhos, se alguém falar de algo da minha vida, já começa a desandar. Eu já estou sendo atacado, já não está legal. O abismo que nos separa do verdadeiro evangelho. Amém? E a gente vai entender mais a fundo. Anote agora a insatisfação que nos torna rebeldes. Quando a vida ela deixa de ser guiada, igreja, pela gratidão, a obediência a Deus, né? A gratidão e a obediência a Deus, a gente se torna rebelde, principalmente sem a contemplação nas coisas certas, a gente já ouviu isso, né? E ela passa a ser direcionada pelos meus desejos. E a gente já ouviu aqui durante a semana, que na semana passada também, da semana Revival, e a Bíblia ela fala sobre isso, que onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Amém? Sobre os ídolos. Gênesis 3:11, bora lá? Já finalizando. Maio me falou aqui ontem, mas a gente vai dar mais ênfase aqui. Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei, que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, Senhor, ela me deu da árvore e eu comi. Quando a gente reclama, a gente está procurando um culpado. Ele estava reclamando para Deus de que o culpado do pecado dele era a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Por que tu me destes essa mulher? A minha reclamação, ela é uma resposta direta, ela é a principal evidência do meu egoísmo, porque quanto mais eu reclamo, mais eu estou procurando um culpado. Amém? Para aquela quantidade que eu coloquei de expectativa em cima das coisas criadas. E eu testifico, eu proclamo que eu não estou satisfeito com o que Deus tem para mim. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Por que tu me deste essa mulher? Por que tu não me destes uma mulher mais sábia? Foi ela que fez isso comigo, não foi eu. Adão estava reclamando. A gente vai lá para Romanos 1:25 de novo. Anote o último tópico. A ira contra Deus, quando perdemos a admiração por Ele. Quando Deus não faz do nosso jeito, eu costumo falar que o cristão que ele não ora dessa forma, ele é comparado a uma criança mimada. Bate o pé, ele não entende. Porque é uma criança, não vai entender.
E assim às vezes somos nós, sem falta de maturidade. Quando Deus não faz do nosso jeito, a gente se revolta, a gente começa a ver Deus como um serviçal, né? Alguém que só existe para atender os nossos desejos, como foi falado aqui ontem. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais as coisas criadas do que o Criador, que é bendito eternamente. Quando a murmuração, igreja, ela se torna constante na nossa vida, ela transforma o que deveria ser o sentimento mais genuíno, que é o sentimento de gratidão, em rebelião direta contra Deus. Porque eu estou esfregando na cara de Deus que não valeu o sacrifício de Cristo na cruz. Eu sou o Senhor da minha vida, eu sei o que é bom para mim. Os teus pensamentos que tu sonhou desde lá do passado, né, que tu já havia predestinado, que tu já havia ordenado, decretado, como está descrito em Romanos 8,30, não são bons para mim. Eu sou o Senhor da minha vida. E quando eu passo a viver dessa forma desordenada, que não glorifica o nome do Senhor, eu passo a viver uma vida de reclamação. Mas no fim das contas, o culpado somos quem, igreja? Nós mesmos. Diga misericórdia, Senhor. Então que nessa noite nós possamos pedir para que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento principalmente, para que nós possamos entender que o que tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade de Deus e não as nossas. Amém? Ainda que isso doa, mas que nós venhamos orar para que Deus venha tirar do meu e do seu coração aquilo que nos afasta da presença dEle. Amém? Aplauda o Senhor, igreja.